A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Muitos pequenos do povo de Deus se tornam líderes e ficam grandes. E depois que fica grande e rico, esquece dos humildes e pobres. Com esta frase que acabei de te falar, eu darei início a uma palavra profética revelada a mim hoje. Deus me fez ver por sua palavra um berçário. E naquele berçário, uma criança. E logo que vi, enxerguei um líder, um grande líder, que hoje já dorme no Senhor. Ele está com Deus. Mas Deus queria me falar algo a respeito deste líder. E ele me deu ordem para colocar no YouTube, para que todo o povo de Deus saiba que com Deus não se brinca. Há princípios que não podemos esquecer quando somos líderes. O que você vai ouvir é o que o Espírito de Deus me falou a respeito deste homem. Um missionário teve um encontro comigo no berçário. Eu fiz ser semelhante a uma criança. O criei e eu fiz um bom líder. Com o passar dos anos, o fiz crescer no ministério. E através do missionário, seu líder, ele chegou ao patamar de bispo, quer dizer, liderou muitas igrejas. As semelhanças dos dois se copiam, pois eram invejados por muito. Eu fiz dele um trabalhador incansável, semelhante ao seu líder. Com o passar dos anos, foi crescendo e chegou a liderar uma copiosa igreja, ao ponto de líderes municipais do governo o reverenciá-lo. Mas na posição em que se encontrava, já não podia mais cometer os erros do passado, quando fez o que não podia e nem devia fazer. Enriqueceu-se ao ponto de ignorar os seus mais humildes servos, semelhantes e iguais a ele. Neste interim, eu o mandei se afastar dos grandes, e ele percebeu que um espírito rondava o seu ministério. O mal de muitos líderes é se afastar do povo pobre e se aliar aos ricos. Ele o fez por um tempo, mas as investidas do maligno o fez voltar, visto ter mais lucro com os ricos e poderosos, onde eu o fiz? No berçário? E onde ele parou? No meio dos vis e indecisos homens que não se aliam a mim, nunca, pois perderão a liberdade de comunicação com o social. O que Deus me falou? Até aqui vou dar uma paradinha.
que este homem percebeu que um espírito maligno estava rondando seu ministério e ia destruí-lo. Então ele se afastou dos ricos e ficou junto com os pobres e humildes da igreja. E com o passar do tempo ele viu que não estava arrumando nada e ele queria mais dinheiro, ele precisava de mais dinheiro. Então ele voltou para os ricos e poderosos, ignorando o que Deus tinha falado para ele: ficar com os humildes. Neste momento Deus me mostrou uma pastora. Viu aquela pastora? Ela colherá o que semeou, pois viu no marido o mal, sendo que ele possuía algo bom, ser um homem honesto, coisa que ela não é. Diga ao meu povo: nunca um líder poderá se aliar aos ricos e poderosos. Sim, nunca. Ele tem a mim, o mais rico e poderoso. Não faltará nada a alguém que se aliou a mim. E observou o dito: para ter entrada nos céus deverá ser igualar a uma criança. Então Deus foi e me mostrou uma pastora e disse para mim: tá vendo aquela pastora lá? Tá vendo ela? Ela é má. Olha o marido dela. O marido dela morreu. Mataram o marido dela. E agora estão culpando a ela. Entende? Que ela tem parte com a morte do marido. Então, o que eu digo para você? Que Deus quis mostrar para mim que este homem que foi morto, pastor também, ele era justo. E por ela não ser justa, ela não suportou ele. E agora está sendo acusada de participação na morte do esposo. Não quero dizer nomes. Mas Deus quis me dizer que ele era justo. E por isso morreu. E Deus está falando sobre um missionário, que eu cheguei a ver ele num evento. E era tido como um grande homem de Deus, líder de uma igreja com várias congregações. Ele era um bispo. Este é o ponto final, quando o pequeno ficou no meio dos pequenos, e logo que ficou grande, ficou orgulhoso, e se aliou aos grandes. Hoje ele está morto na terra, vive comigo nos céus e sabe muito bem por que morreu, porque se aliou aos grandes. Assim é para todos que se aliam aos grandes e poderosos, pois deixam o meu povo mais humilde. Não se faça tolo, porque colherás desgraças quando for grande e esquecer dos mais humildes e necessitados do meu povo. Assim me disse o Senhor. Bem, a palavra de Deus fala: quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. O alerta é: quando você ficar grande, não esqueça dos pequenos, porque Jesus era grande. Ele nunca deixou os pequeninos. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a maioria, tudo era pobre. Jesus, ele veio salvar os pobres, os pequeninos. Os ricos são problemáticos. O problema é que nós nos afastamos da simplicidade de Cristo. Quando o homem fica rico, endinheirado, eu digo líder da casa e do povo de Deus, eles ficam ricos e endinheirados e esquecem dos pequenos. Nem visitar as igrejas pequenas ele vai. Ele quer saber o número de pessoas. E Deus me chamou a atenção a respeito disso.
e me mandou colocar aqui no YouTube. Muitos querem ficar rico, mas ficar rico é perigoso, sabe? Porque a riqueza vai te enganar, a riqueza vai destruir a sua simplicidade, e vai chegar a hora que você não vai ficar perto dos pequenos, você não vai entrar mais em favela, você não vai visitar aqueles barraquinhos dos pobres, você vai esquecer deles, porque você só vai ficar no meio dos grandes, dos palacianos, dos governantes ricos, rico pelas suas roubalias, não é verdade? Eis o alerta de Deus para o seu povo e principalmente para os seus líderes. Cheguei a ouvir de um certo pastor que este homem era muito abençoado, tinha uma grande igreja. Para você ter ideia, o bairro todo recebeu uma nova estrutura por causa do ministério dele. Isso, as ruas bem pavimentadas, as praças, os canteiros, as calçadas. Deus tocou a muitos através deste homem. E eu me lembro quando ele faleceu. Novo, podia estar vivo até hoje. Mas não brinque com Deus. Quando Deus disser para você, não faça isso, não teime. Não vai fazer o que Deus já disse para você não fazer. Se Deus te fizer grande, não esqueça dos pequeninos, tá? Não esqueça. Aleluia. E o maior de tudo, não podemos deixar de ser como uma criança, humilde como uma criança, dependente de Deus. Você ouviu? E agora faça o que Deus está mandando. Não fique orgulhoso.